Olá, olá pessoal, muito boa tarde. Vou fazer uma live aqui rapidinha com a minha amiga Kellen Chaves. A gente está aí no mês do autismo, né? Dia 2 de abril foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A gente teve caminhada, tivemos várias manifestações. Eu vou bater um papo rapidinho aqui com a Kellen. Vamos ver se a Kellen entra. Como foi o acolhimento pelas instituições, como foi essa descoberta do diagnóstico. Boa tarde, Eva, Márcia, Vitória. Boa tarde, Kellen Chaves. Tá dando eco para você? Se estiver dando eco, eu vou tirar o fone. Não, eco não. Tá dando eco não. Tá bom, filtro, né? Porque eu mereço. Põe um filtro, seja bem-vinda aqui à minha casa, ao meu Instagram. Se apresente rapidamente, que essa live é uma live relâmpago, pra gente conversar, né? A gente tá aí no mês do autismo, no mês da conscientização. E você tem muita coisa importante para falar sobre questão de acolhimento, né? Como foi a aceitação do diagnóstico, né? Do Luiz. E fica à vontade para falar o que você quiser. Vamos lá? Obrigada, amiga. Obrigada por topar minhas loucuras. Vou contar. É porque a gente tem recebido muitas pessoas falando de acolhimento. Então, também vou contar um pouquinho como é o acolhimento, como foi, como ainda é o acolhimento. Aqui na minha cidade, eu estou no interior, então eu tenho que começar do início, né? Porque você sabe, né? Que na minha cabeça funciona só se eu acompanhar o roteiro interno da minha mente. Desculpem, pessoal, mas... Né? Então, eu sou Kellen Chaves, eu sou consultora do bem-estar do Terra, e eu sou a mãe do Luiz Félix. Meu filho tem 9 anos, e ele foi diagnosticado com autismo aos 2 anos e meio, né? Então, como foi esse diagnóstico para mim? Eu acho muito legal, Eva, porque é um ventilador, viu? Se tirar, morro de calor aqui. Eu acho muito legal, porque eu tenho ouvido muito das mães assim, eu percebi que meu filho não fazia isso ou aquilo, e aí eu fui pesquisar e me deparei com o autismo. Eu não percebi nada no meu filho. Eu achava tudo lindo. Então, ele girar a rodinha, eu falava, é o que ele gosta. Então, eu comprei vários carros com umas rodas maiores para facilitar para ele. Ele gostava de rodar a hélice. Eu fui lá e rasquei o ventilador da tomada, cortei o fio e falei, não liga mais esse ventilador que ele é de Luiz. Rasquei a coisa e dei a hélice para ele. Ele gostava era disso. Então, na minha cabeça, estava tudo bem, né? Ele tinha recebido, pequenininho, um diagnóstico de surdez, então ele ter perdido um pouco a fala, ele teve o autismo regressivo, então também não me incomodava, porque eu achava que, mesmo o Bera tendo dado normal, eu achava que poderia ser um resquício ali dele não ouvir e tal. Então a gente era muito, muito parceiro, né? Então, assim, nada me estranhava. Então, ele batia a cabeça na parede. Falei, coitado, puxou a dor de cabeça da mãe. Porque a gente tem muito isso. E é a desinformação. Puxou a mãe, puxou o pai, puxou a avó. E até hoje isso acontece, né? E eu me lembro de escutar de doutora Camila algo que me impactou muito. Porque Luiz começou com seletividade alimentar aos 3 aninhos. E minha mãe falou assim, mas o pai não come, a mãe também não come. E a doutora Camila falou assim, porque eles são sofredores. A criança tem que sofrer também, é? Ela não escolheu nascer nesse lar, não. Ela não precisa ficar sofrendo. Então, aí virou aquela chave na minha cabeça. Cara, ele não precisa ser como eu, como o pai. Porque tudo que o Luiz fazia, eu falava assim, cara, eu também fazia isso. Então, pra mim estava tudo bem, né? Eu sobrevivi. Então, a importância também dos pais, ao investigarem o autismo dos seus filhos, começarem a se questionar se eles também não têm um grau de autismo. Porque, normalmente, os pais não vão em busca porque se parece tanto comigo, se parece tanto com o pai, né? E esse se parecer tanto não significa que a gente é normal, né? Significa que a gente não teve a ajuda adequada na época certa. Então, quando eu vim morar em Inhapim, porque assim, eu só vim por quê?
o Luiz começou a passar mal com muita frequência, ele teve muitas pneumonias. Né? Então, eu vim em busca de ajuda médica, porque sozinha, né, eu tinha me separado, o pai tinha sido transferido, sozinha no interior da Bahia não estava dando, eu estava ficando assim surtada, ele começou a não dormir. Quando chegou aqui, quem percebeu que existia uma alteração de comportamento foi minha mãe. Tanto que quando ela falou, eu consegui uma vaga na PAI para vocês, e aí vem o preconceito da PAI, e hoje eu sou muito grata ao pessoal da PAI, porque me acolheram quando eu precisei, e Luiz faz tratamento até hoje lá. Quando ela falou da PAI, eu falei, o que a sua mãe notou? Luiz chegou em Apim. Quando a gente chegou em Apim, porque a gente passava férias aqui, né? Então eram 5, 6 dias, ele ficava numa boa. Então, quando deu 10 dias ele não foi embora, ele estranhou, ele falou, né? Tipo assim, eu penso, né? Que ele falou assim, aqui não é minha casa, eu quero voltar. Então, ele começou a gritar, esse menino gritava dia e noite. E como ele não falava, né? O pouco que ele falava, ele já tinha perdido também nessa trajetória aí. A minha mãe ficou louca, como assim? Nunca vi uma criança que grita tanto, tem alguma coisa. E a minha mãe já convivia com outras crianças autistas e eu não. Eu conhecia um menino lá em Botirama, que era autista, mas eu conhecia, eu ouvi falar. Ele não falava, ele já tinha 2 anos e meio, ele não falava, mas ele era um menininho muito bonzinho, né? Que a gente tem esse que eles chamam hoje de capacitismo, né? Mas como assim autista? Ele é tão bonzinho, né? Porque na minha cabeça, o autista era o He-Man do filme. O que é o He-Man? Aquele menino que ficaria com uma coisa na mão, no caso do He-Man era o radinho, né? Eu também conhecia um autista aqui na minha cidade que já adulto, ele estudou comigo e ele tinha algumas estereotipias, mas no geral também ele falava, ele convivia com todo mundo. Então eu não sabia o que era autismo. Mesmo eu sendo assistente social do município, o autismo estava começando a ganhar foco, eu não tinha a menor ideia então do que era ser autista. Então aí também entra um pouco da desinformação. E hoje as pessoas acham assim, porque o autismo tem tantos autistas, todo mundo tem que saber o que é. Cara, não é assim, a gente ainda precisa de muita informação. Né? Eu, como mãe de autista, te digo isso, porque essa palavra capacitismo para mim também é muito nova, tá? Porque às vezes até eu cometo algumas coisas que a minha amiga sempre corrige, fala assim, Kelly, isso é capacitismo. Né? Ele vai dar conta de fazer, será que ele dá conta, né? Então, aí quando a minha mãe foi para a PAI com ele, no primeiro dia eles já falaram para ela que era autista, mas que não era para mim falar. E como se eu fosse ligar, eu não sabia nem direito o que era, né? Só que aí eu fiz algumas pesquisas e tudo que eu pesquisei sobre autismo era muito ruim. Ele nunca vai ser independente, ele nunca vai falar, ele nunca. Aí eu entrei em pânico. Porque eu falei, como assim? Ele nunca? Vou ter uma criança dentro de casa, eu não vou poder voltar para trabalhar porque eu tinha o hiperfoco no meu trabalho. Então eu sofri muito para deixar, porque eu não migrei de hiperfoco, saí do meu hiperfoco e fui para outro. Não, eu precisei renunciar à força, então eu sofri muito com isso. Então eu achava que ele sendo autista severo, eu nunca ia ter, né, aquela paz. E aí, eu também não conhecia muito o meu filho, porque o meu filho passava o dia numa escola integral, né, numa escola muito boa, por sinal, mas eu não conhecia. Então, quando a terapeuta me perguntava detalhes do comportamento dele, eu não fazia a menor ideia. E aí eu precisava muito da babá. A importância da mãe também, conhecer o seu filho. Hoje eu sou especialista em Luiz Félix. Aí ele foi para uma avaliação em outra cidade com outro especialista. E esse especialista deu também na primeira olhada nele, falou, olha, ele é autista, mas vamos fazer as 7 sessões. Só que não me deu, na época, por escrito, colocou atraso de desenvolvimento. O meu maior medo nessa época era que ele fosse superdotado. Porque ele não falava português, mas ele falava italiano. Ele gostava de vídeo. Ele dominava. Por isso, com 2 anos e meio, ele dominava o YouTube, ele dominava um monte de coisa, ele descobria a senha da gente. Você colocava a senha no celular e ele descobria. Então, assim, falava, Senhor, não deixe que ele seja superdotado. Porque o meu pai era muito inteligente, meu pai sofreu muito.
né? Então, eu não queria isso pro meu Já filho. devia ser síndrome de Asperger, de repente, né? Provavelmente, né? A gente depois montando o histórico, a gente percebeu isso. E aí, Eu tô chamando aqui, Kellen, porque eu tô levando ele aqui para começar aqui a terapia, tá? Mas pode ir falando que eu tô ouvindo aqui. E aí, essa neuropediatra falou que ele era autista, mas me deu laudo de atraso de desenvolvimento e eu fui pro psiquiatra. Porque, assim, por mais que eu aceitava, eu ainda tinha dúvida, porque eu achava tudo que ele fazia tão normal. Nada do que ele fazia me estranhava. Ele ter perdido a fala não me levar, remeter, porque não. Pra mim era tudo assim, eu falei muito tarde, eu falava pouco, né? Eu também tive uma regressão ali entre os 3, 4 anos, de começar a não falar depois de uma pneumonia. Então, assim, tudo que ele fazia, eu falava assim, mas eu também era assim, né? Então, sem essa, muito eu também era. E aí o psiquiatra passou uns minutos com ele, me deu o laudo de autismo. Depois eu fui num outro psiquiatra, numa outra cidade, ele me deu o laudo de autismo. Ele começou o tratamento com a doutora Camila. A doutora Camila não só deu o diagnóstico para ele, como me mandou que eu fosse procurar ajuda. Porque ela falou assim, olha, eu não posso te dar o laudo, mas você é mais autista do que seu filho. Quando ela falou isso para mim, eu fiquei assim, será que é? Porque eu achava assim, tudo tão normal, mas aí as coisas começam a fazer sentido, né? Eu nunca tinha ido atrás do diagnóstico para mim, mas hoje, depois da pandemia, as coisas se tornaram tão intensas que eu já estou indo em busca de um diagnóstico também. Porque agora as coisas fazem sentido. E aí você começa a falar, nossa, então era isso, porque por isso eu pensava assim na adolescência, por isso acontecia isso. E aí as coisas, né, como é um quebra-cabeça, elas vão se encaixando, né? Aí eu sempre falo, olha, o filho tem autismo, os pais deveriam também ser acolhidos. Aí volta lá no acolhimento, né? Ele teve o diagnóstico de autismo, a gente fez um certo determinado tempo as terapias lá na outra cidade e também aqui na Paz. Terapias são ótimas, as meninas acolhem muito bem, mas ainda existe uma deficiência grande de tratamento pelo SUS. Porque, por exemplo, as terapias aqui na Paz são de 30 minutos. É muito insuficiente. É pouquíssimo. Aqui no Rio de Janeiro é assim também. Aqui no Rio de Janeiro, os autistas são levados para o CAPS, né? Gente, nem sei se eu posso falar isso aqui, mas eu tenho pavor. Tem pavor de CAPS. A gente já teve tanta história aqui de crianças que ficavam lá dopadas. Então, assim, falando em CAPS, eu chego a ficar arrepiada. E aí, aqui também tem o CAPS, mas a PAI atende autista aqui. E aqui no município do Rio, as crianças são encaminhadas aí em 2009, quando o Felipe tinha 3 anos, foi criado um centro municipal para pessoas com deficiência. E aí eu consegui que o Felipe entrasse logo nesse centro, né, de atendimento, hoje a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência do município. Mas assim, o tratamento não chega nem aos pés do que é o ideal para as nossas crianças, mas não chega nem aos pés. É uma vez por semana, 2 vezes por semana, 30 minutos, como você falou aí. E assim, eu tive que correr atrás do particular, porque eu não via nenhum ganho no Felipe nesses lugares. E outra coisa gravíssima, você não pode ver o atendimento, né? A criança entrava, ficava lá dentro com o terapeuta numa sala fechada, e aquilo me incomodava muito. Com o tempo, eles cortaram uma janelinha na porta, e aí era de vidro, né? Então você podia ver lá dentro o que estava acontecendo com a criança. Mas é um lugar que você não pode entrar para assistir a terapia, então é muito ruim, né? Mesmo com a portinha de vidro lá, só outros terapeutas, né, e supervisores poderiam olhar. Então era horrível, era bem ruim mesmo. Mas olha só, aqui também era assim na particular. Eu questionei uma vez, porque a Luiz gritava do início ao fim da terapia, e aí eu pedi para participar, ela falou, não tem jeito, não pode participar. Aí eu, como assim? Aí eu comecei a questionar, e aí eu me lembro de levar isso para a doutora Camila, e a doutora Camila falando assim, Kelly, tudo que você me traz é que você não concorda com a forma de tratamento. Então, se você não concorda com a forma de tratamento, precisa mudar a abordagem. E aí eu fui estudar outras abordagens, porque igual você faz aba e gosta, o Luiz fez aba e não deu certo. Né? Então, não é porque também funcionou para um que funciona para outro, né? E hoje, o que eu sinto mais falta ali é do acolhimento com os pais. Porque, gente,
quando ele fala assim, mas o seu filho é um grau leve. Grau leve eu não sei para quem, porque ele precisa de ajuda, né? Então, assim, é grau leve, talvez comparando ao outro, que precisa de mais atendimento. Mas para mim tem um peso muito grande. E a gente vive num estresse constante, né? Eu acho que o acolhimento para os pais ainda é muito deficiente e também as capacitações dos professores. Eu acho que os professores precisam aprender, escutar mais os pais, principalmente, e precisam aprender a lidar com os nossos filhos, porque, cara, todo dia o Luiz tem uma reclamação. Eu sou a mãe que está na escola todos os dias e falo, pelo amor de Deus, me ajuda. Vocês estão falando isso, e é assim, Luiz, outro dia estava super ansioso. E eu tentei buscar e não consegui. Eu acho que só não adianta você só trazer o problema, né? Eu acho que o profissional, seja ele um professor ou seja ele um terapeuta, converso isso muito com os terapeutas aqui do Felipe, quando você tem um problema, uma questão da criança que você precisa resolver um comportamento inadequado, você já tem que pensar na estratégia da solução. Não adianta você só levar para os pais o problema, né? Olha só, o problema é esse aqui, aconteceu isso aqui, mas a estratégia tomada foi essa e a solução é essa. Você tem que pensar, e aí se você não tiver, pensar junto com a família. A gente aqui faz assim, você tem que já vir com a solução, não adianta levar problema para os pais, problema a gente já tem. A gente precisa justamente da estratégia técnica para uma solução para o problema, né? Não adianta trazer o problema assim. É só reclamar, não adianta, né? E aí, o que vocês vão fazer com relação a isso? Qual é a nossa estratégia? E eu ajudo o tempo todo, né? Ele estava muito ansioso, porque ele comentou com a monitora da viagem em maio para São Paulo. E aí ele falou assim, minha mãe vai me levar, porque assim, eu também não tenho outra escolha, né? O meu ex, o pai de Luiz moram muito longe, né? Então, assim, eu não tenho como, você vai olhar Luiz porque eu vou para um congresso na minha empresa. Infelizmente, eu não tenho como fazer isso, eu não tenho como levar lá, ficaria muito dispendioso para mim, para depois ir, e ele também não vai topar, porque o sonho dele é ir nesse congresso. Que a gente fala, né? Tanto tempo, congresso, ele também quer participar disso. E aí ele comentou na escola desse congresso, e aí ela falou para ele assim, olha só, fica atenta a hora aí, hein? Tá, já começou aqui, eu já coloquei aqui no computador. Ele falou assim para ela falou assim, não sei se eu vou deixar você ir não, só se você me levar. Pensa. Na cabeça dessa criança, criou o caos, porque ele está pensando como que ele vai juntar dinheiro para levar ela. Ela tem que desfazer essa falácia. E aí, por fim, eu falei para ele, vamos combinar, então, você não vai ficar falando, porque ele não para de falar da viagem. E aí ele quer, inclusive, sair de São Paulo e ir para a feira ver o pai. Aqui, tá na hora, viu? Obrigada, beijo. Obrigada, então. Beijo. Quem quiser acompanhar, é o site da Assembleia de Minas Gerais. Tá joia, beijo.